Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Chefe de Estado consternado com a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo vice-presidente da República, vai sepultar na segunda-feira. Saúde comunitária, mais de 500 pessoas beneficiaram de consultas gratuitas no Quenguela 2, município do Quilamba. Sentinela, quadra festiva, a operação foi lançada neste sábado em Luanda e visa a tranquilidade durante as festividades. Visita aos Estados Unidos da América de paz na RDC. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 20 de dezembro. Ele começa agora. Boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Em mantê-lo informado, o Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem de condolência à família do ex-vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, que passamos a ler na íntegra. A família do inditoso Fernando da Piedade Dias dos Santos recebeu com surpresa e consternação a notícia do passamento de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandô, figura de destaque do nacionalismo angolano e da vida política nacional, que sempre defendeu com zelo e competência os superiores interesses do povo angolano. O malogrado exerceu importantes cargos ao serviço do Estado angolano, dentre os quais o de Ministro do Interior, Primeiro-Ministro, Vice-Presidente da República e Presidente da Assembleia Nacional. O seu carisma, sentido de justiça e bom trato mereceram a consideração de tanto dos seus pares como dos seus adversários, com quem manteve sempre um convívio cordial e respeitador de pontos de vista diferentes. Por todas essas razões, a sua perda deixa um vazio na vida pública difícil de preencher. A família, subordinados e colegas nas diferentes funções que desempenhou, aos seus numerosos amigos, expresso as minhas mais sentidas condolências, esperando que ultrapassem com coragem tão difícil momento, escreveu João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, enaltece a figura de Fernando da Piedade Dias dos Santos e considera que o país perdeu um dos seus melhores filhos. É, de facto, a perda de um filho da nação, dedicado, que assumiu sempre com compromisso, com responsabilidade, todas as tarefas que lhe foram acometidas pela pátria. É um humanista. A pátria perde, sem dúvida, um filho dedicado, construtor da democracia, defensor da liberdade, construtor da estabilidade, da paz, homem de equilíbrios, de grandes feitos transcendentais a nível da nação, quer seja do domínio público, do político, do militar. Enfim, deixa-nos um grande legado e todos nós, consumidos pela sua perda, havemos de encontrar naquilo que é a grande biblioteca que o camarada Nandô era, a biblioteca viva, muitas experiência, muito trabalho para podermos nós compreender todo o percurso da nação angolana e podermos deixar aos nossos filhos cada vez mais uma compreensão daquilo que foi o percurso do país desde a luta de libertação até a atualidade. Enfim, a família enlutada, a todos os filhos desta pátria, nós apresentamos os cumprimentos, honra à sua memória. As reações em torno da morte do antigo vice-presidente da República chegam de vários segmentos sociais. Fernando da Piedade Dias dos Santos é lembrado como um grande filho que Angola perde.
Pelo seu percurso político e institucional, Fernando Dias dos Santos ficará lembrado na história de Angola. Líderes políticos, religiosos e sociais continuam a expressar o seu pesar e homenagens a Nandô, que morreu nesta quinta-feira, em Luanda. Maraquiosa, vice-presidente do MPLA, lembra Nandô como uma figura dedicada às causas da nação e às do partido, de forma particular. Um homem com elevado sentido de Estado, um homem que assumiu muitas e importantes responsabilidades no aparelho governativo, mas também um militante dedicado do nosso partido. Portanto, gostaríamos neste momento de endereçar à família enlutada os nossos mais profundos sentimentos de pesar. De facto, é um momento de tristeza, mas também é um momento de nos lembrarmos e, de alguma forma, até agradecermos tudo quanto o camarada Nandô fez pelo país, fez pelos angolanos, essencialmente. Mateus Paulo Dino Matroso foi uma das figuras que mantiveram contacto com Nandô dias e horas que antecederam a sua partida e recorda os assuntos abordados. Nesta semana estive com ele terça-feira, 1 hora e quase 30 minutos de conversa. Uma conversa fiada, estava tranquilo, sóbrio. Não vi nenhum indício que fizesse com que tivesse esse desfecho desde ontem. É uma morte milagrosa e vai saber o que aconteceu. E para nós já começamos a ter muitas saudades dele. De satisfação, de alegria, falamos sobre o país, sobre o partido, sobre várias coisas em que ele achava que deveríamos trabalhar afincadamente para que mudássemos algumas coisas. Nandô, como também era conhecido, é descrito como um homem bondoso e generoso. O general Geraldo Sachi Pengo Nunda partilhou memórias dos dois no dia do seu casamento. Um momento em que estivéssemos juntos, mas aqueles que trabalharam com ele deram-nos testemunho de que nunca se chegava a um ponto de ruptura. Mas há um elemento que é muito particular. Talvez não fosse necessário eu citar, mas quando eu realizei o meu casamento em 1995, o meu padrinho, que era o general Zacarias Mundombe, convidou e ele esteve lá no copo d'água e foi quem comprou a minha gravata. Naquela altura, $500. A gravata de $500, naquela altura $500 faziam diferença. Então é uma questão muito pessoal, mas eu acho que vale a pena, num momento como este, aspectos particulares, apesar de ser muito pessoal, citar. Entre 1982 e 1995, integrou o grupo de personalidades que estiveram na gênese do Ministério do Interior. Hoje, Manuel Homem relembra a sua passagem por este ministério. Um homem que, do ponto de vista do Ministério do Interior, desempenhou todas as altas funções com brio, com dedicação e que goza e continuará a gozar, com certeza, de muito respeito de todos os efetivos do Ministério do Interior. Naturalmente, serviu mais do que o Ministério do Interior. É um servidor da nossa pátria que esteve nos momentos mais difíceis e participou dos processos mais complexos para que o nosso país pudesse não só atingir o alcance da paz, mas também no desenvolvimento que o nosso país acompanha e assiste. Roberto de Almeida fala do também ex-vice-presidente da República como um bom servidor de Angola. Era um homem, era um camarada que apreciávamos bastante, que tinha vários dotes e que serviu de maneira a invulgar o nosso país.
O antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandor, será sepultado na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. A informação foi avançada na última sexta-feira pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, em nome da Comissão de Exéquias de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandor. Estamos aqui na qualidade de coordenador da Comissão Interministerial criada por despacho de Sua Excelência o Presidente da República para fazermos de facto o anúncio do programa, aquilo que está agendado para as cerimônias fúnebres do nosso companheiro, o nosso irmão, e começaríamos por dizer que foi realizada hoje, dia 19, a autópsia ao corpo do nosso companheiro, e a parte clínica da saúde está em condições, o relatório já atesta a verdadeira razão da sua morte, e por formas a evitar especulação, não nos cabe a nós também fazer referências a aspectos do relatório, mas dizer que de facto esta ocorrência registrou-se ontem no período do fim da manhã, e o nosso irmão, o nosso companheiro, foi ao óbito cerca das 12 horas e 47 minutos, no dia 18. O Executivo engajou-se de imediato no contacto direto com a família, e após confirmar-se o facto que é o óbito, foi criada uma comissão interministerial que é coordenada por mim, Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, e que integra outros membros do Executivo, nomeadamente os Ministros de Estado, chefe da Casa Civil, Ministro de Estado para o setor social e outras entidades do Executivo. Comissão esta que desde ontem está engajada, depois de contacto e encontro com a família no início da tarde do dia 18. Hoje voltamos a ter outro encontro com a família, realizamos a primeira reunião desta comissão interministerial, e acabamos por conformar já um programa que será divulgado nas próximas horas, ainda agora, nas próximas horas, que aponta a realização das exéquias a partir do fim da tarde da manhã, digamos, o velório, e a cerimónia oficial do Estado, o funeral de Estado, na manhã de segunda-feira, dia 22. Este programa será divulgado brevemente, ainda hoje, mas para dizer que Sua Excelência o Presidente da República, ao abrigo da lei vigente, determinou já exarou o decreto que determina o luto nacional durante o dia 22 de dezembro, com início às 0 horas, até às 23 horas e 59 do dia 23. Natal, celebração e solidariedade em destaque. Foi lançada neste sábado, na unidade de cavalaria em Luanda, a Operação Sentinela, quadra festiva. A campanha visa assegurar o Natal e a passagem de ano em todo o território nacional com as forças de segurança e meios. Executivos do Ministério do Interior. Mais uma vez, a Polícia Nacional é chamada para pôr em ação a sua capacidade operacional. À vista está a quadra festiva, que vai colocar em prova os efetivos da Polícia Nacional, que mostraram-se prontos
para reforçar a ordem pública. Todos os efetivos do Ministério do Interior, todos os efetivos do Comando-Geral, todos os efetivos dos órgãos executivos do Ministério do Interior vêm precisamente marcar o início desta operação. É uma operação que ao longo do tempo sabemos todos que devemos ter uma atenção redobrada para garantir que haja segurança, que haja paz, que haja tranquilidade a todos os cidadãos. Na ocasião, Francisco Ribas da Silva, comandante-geral da Polícia Nacional, relembrou que nesta quadra festiva a segurança dos cidadãos vai estar sob responsabilidade dos efetivos. Nós somos os responsáveis pela segurança dos cidadãos, das suas coisas e a segurança das instituições. Diz o nosso objeto social, os nossos estatutos. Por isso, é nossa obrigação prever o que poderá ocorrer durante este período festivo. Todos nós sabemos o que representa o Natal. Todos nós sabemos o que representa a passagem de ano. Entretanto, para um melhor desempenho e um melhor asseguramento, a disciplina de cada um dos efetivos é fundamental. Cada um ao seu nível. Se não tivermos disciplina para o cumprimento da missão, todo esforço que iremos fazer será anulado. A maioria dos efetivos é disciplinada. Ou somos disciplinados. Existe não mais do que 3. Os indisciplinados não são mais do que 3. Então não vamos deixar que os indisciplinados manchem o nosso papel, a nossa missão. Devemos estar vigilantes, poder informar ao superior hierárquico aquele que cometer indisciplina. A abordagem pedagógica é o que se requer. Intervir para que a segurança individual, coletiva e os bens dos cidadãos estejam devidamente assegurados. As pessoas vivam como quiser, desde que não violem a lei, desde que não violem as normas e que vivam respeitando o outro. Quando houver um atropelo desses limites, aí está o nosso papel para regular, está o nosso papel para repor a ordem e garantir que este período seja também festivo, tal como todos esperam passar o ano em segurança, em paz e vivos. Sem avançar números de efetivos, quer para Luanda ou a nível nacional, o certo mesmo é que neste asseguramento do Natal e Ano Novo, a polícia vai contar com os seus escalões como Ordem Pública, Unidade de Intervenção Rápida e o Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e Serviços Penitenciários. Mais de 500 famílias do setor B do Zango 1, município de Calumbo, beneficiaram nesta sexta-feira de bens de primeira necessidade e de cestas básicas. A iniciativa é da Igreja do Reino de Deus e da administração local e foi realizada na perspectiva de promover a solidariedade e apoio às comunidades mais vulneráveis. O ano de 2025 está prestes a terminar. Entre lutas e desafios, são muitos os que precisam de uma mão amiga. Olá, aqui neste bairro nós passamos muita necessidade, a água, a alimentação, mas muita mãe que não trabalha mesmo, o trabalho é difícil, vender é difícil mesmo, estudar, muita criança que está mesmo aqui não estudam. Passamos mesmo muita situação. Muita gente carecida aqui, passamos mal, sofremos muito com as chuvas. Há muita mãe que não trabalha, há muitos filhos abandonados pelos pais e essa sopa é uma ajuda muito grande. Desta vez, o grito de socorro foi ouvido pelos voluntários do projeto Unisocial da Igreja do Reino de Deus, que realizaram uma atividade no âmbito social para ajudar as pessoas mais desfavorecidas do bairro do setor 2, Zango 1, município do Calumbo. Dezembro é o período das quadras festivas e muitas dessas famílias
não têm assim um dia como esse que nós estamos a proporcionar aqui. E nós temos acompanhado de perto as suas dificuldades, as suas necessidades. A atividade beneficiou mais de 500 famílias com cestas básicas e bens não perecíveis. Nós fizemos um trabalho, temos aqui mais de 500 famílias, outras não podemos alcançar porque fizemos um trabalho de campo, casa a casa, uma sopa solidária que todos nós vamos degustar aqui. Teremos também a distribuição de cesta básica e também a distribuição de vestuário, seja para adulto, para crianças, aqueles que assim estão aqui nessa tarde de sexta-feira. Para nós tomarmos, ajudarmos para a situação que nos encontra, isso é uma ajuda que a nossa igreja está a fazer, ou está a fazer mesmo. É bom para nós. O pastor da Irida alertou também para a necessidade do diálogo, principalmente nesta época do ano. As próprias famílias não conseguem mais dialogar, conversar, não conseguem mais sentar à mesa. Por quê? Porque as dificuldades às vezes é tão grande que as pessoas perdem a paciência. Durante a ação solidária, houve também um momento para sopa e atendimento. Com certeza é de profunda consternação. Sabemos que a todo momento estão a chegar distintas individualidades no intuito de se juntarem à família neste momento de dor. Fernanda, atualize-nos as informações, por favor. É consigo agora. Ora, muito boa noite, Adilson Garcia e também à vasta audiência da Rede Girassol. Precisamente o momento é de dor, consternação, aqui na Casa do Óbito, situado mesmo no Alvalade, em Luanda, onde continuam a chegar amigos, familiares e também companheiros da vida política de Fernando da Piedade Dia dos Santos, que junto com a família choram e lamentam a perda de Fernando da Piedade Dia dos Santos, que veio a falecer no passado dia 18 de dezembro na clínica Girassol em Luanda, depois de ter sido encontrado desacordado em sua residência. Estamos aqui a ver um ambiente de profunda consternação em que as mamãs da Organização da Mulher Angolana, OMA, estão a entoar hinos de consolo enquanto estão a ser preparadas as últimas arrumações para então a realização das exéquias fúnebres que vai mesmo acontecer no dia 22, no caso, no dia 22 de dezembro, no cemitério do Alto das Cruzes, aqui em Luanda, um dia também em que o país vai observar o luto nacional com a bandeira nacional, a meia haste, e também neste mesmo dia, de acordo com dados que foram avançados pela Comissão Interministerial das Exéquias, estão suspensas todas as atividades culturais e também recreativas por se observar o luto nacional. Estamos aqui a observar as mulheres da Organização da Mulher Angolana em fileira junto à Casa do Óbito, em frente mesmo, a entoar vários hinos, como é de costume na nossa cultura angolana, e vamos nesta altura tentar vamos ouvir, na verdade, a líder da Organização da Mulher Angolana, a Joana Tomás, que nesta altura já presta declarações à imprensa. Vamos aproveitar também ouvi-la em função do dia que nós estamos aqui a observar a presença massiva da OMA na Casa do Óbito. Devemos estar unidos, independentemente das nossas ideologias.
As mamães estão a chorar conforme vem. Já temos uma canção especialmente feita para podermos chorar o nosso filho. Nós, os jovens, teremos nele aquilo que é inspiração. Senhora Secretária, que palavras dizer de conforto à família de Fernanda Piedade dos Santos, uma vez que o momento aqui está reservado especialmente à família, sendo que o velório público vai abrir-se na próxima segunda-feira? Nós, quando recebemos esta notícia que chocou a nação, que chocou a todos, nos organizamos para poder estar aqui todos os dias e a toda hora para confortar a família. Acabamos agora de sair, porque está agora um momento muito mais familiar, mas mesmo assim vai ficar uma pequena representação das mamães da OMA. Dividimos a nossa presença aqui por municípios. Amanhã nós estaremos no velório para pernoitar com o corpo do nosso querido comandante, com o nosso querido camarada Fernanda Piedade dos Santos Nandô. E nós, como mamães da OMA, mulheres angolanas, estamos a chorar muito a sua partida. É um homem que tem uma história de vida inspiradora, principalmente para a nova geração de políticos. Um homem que, apesar do poder político que ele tinha, era uma pessoa muito humilde, conversava e recebia a todos. Estivemos juntos no dia 10 de dezembro, a quando das celebrações dos nossos 69 anos do MPLA, ainda consegui conversar com ele e sempre com aquele sorriso amável e afável, conversou comigo e perguntou como é que está a OMA, como é que está o 8º Congresso Ordinário da OMA. Lá muita coragem, muita força, o Congresso é festa e vamos então à festa que vocês estão a preparar. Nós estávamos a contar com a presença dele no 8º Congresso Ordinário da OMA, uma presença que já tem sido habitual aos nossos congressos, mas infelizmente não teremos mais. Mas, camarada Nandô, deixaste um grande legado. És uma fonte de inspiração. Partiste para a eternidade, mas fica o seu legado. Vai servir certamente para continuar a inspirar as gerações vindouras de políticos, também a nossa nova geração da qual eu faço parte. Muito obrigada. Aqui as palavras da Secretária-Geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás, visivelmente consternada, enquanto a OMA presta aqui também homenagem a Fernando da Piedade Dia dos Santos, e nós vamos colocar um ponto e vírgula e acompanhar todas as atualizações que estão a decorrer enquanto estão a ser feitos os preparativos para as exéquias que vão acontecer justamente no dia 22, dia em que o país também observa luto nacional. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado por essa partilha. Mais de 500 famílias foram atendidas na Feira de Saúde, realizada neste sábado no bairro Quenguela 2, município do Quilamba. A iniciativa foi movida por uma associação sem fins lucrativos em função da falta de postos médicos e de centros de saúde na região. Sob o lema Mais Saúde, Mais Vida e Mais Comunidade, uma associação sem fins lucrativos realizou neste sábado a segunda edição da Feira de Saúde no bairro Quenguela 2, município do Quilamba. Ao todo, foram mais de 600 famílias que beneficiaram de diversos serviços de saúde. E a nossa meta para esta segunda edição é atendermos 1000 pessoas. Portanto, já estamos aí, eu estive a ver o balanço, já estamos aí em 600 e poucas pessoas. Além do atendimento médico, não é, em termos de consultas, todos os atendentes aqui saem com os medicamentos de forma gratuita. Na atividade nós reunimos um número de 100 profissionais, divididos na especialidade de clínica geral, pediatria. Temos ginecologistas, temos psicólogos, estomatologistas. A essa altura também temos ortopedistas. A malária é uma das patologias que mais acomete a nossa população, mas... Quantos números? Fica difícil de precisar, porque agora que eu estou a falar, naturalmente tem alguém a ser diagnosticado, mas pelo menos até às 14 horas já tínhamos um. Para ir a algum posto temos que andar quase 3 quilômetros e essa feira vem apenas mitigar esse esforço que a população aqui tem. Temos uma situação que a água aqui neste bairro é uma água saloba e a comunidade tem problema em consumir essa água, por isso é que tem muito esse tipo de doenças. A gestante Maria Pedro conta que realiza as consultas no Hospital Geral de Luanda e que percorre longas distâncias
para conseguir assistência médica. Sair aqui 7, 8 horas até chegarem lá é muito tarde. Tem que se deslocar daqui do Quinguela 2 até o bairro Quinguela 1 para poder ir pegar o táxi, um transporte, e vai caminhando a pé. Porque nós aqui, em termos de táxi e hospital, está muito mesmo difícil. Kanda Kassuma disse também que durante o rastreio foi possível diagnosticar um caso de falsificação. Nós hoje já posso dizer que já salvamos aqui vidas de imediato. Houve um caso de um menino que chegou cá, tem 19 anos, ele estava com os olhos meio esverdeados, os médicos olharam para ele, fizeram uma primeira avaliação, fizeram alguns testes, chegaram à conclusão que ele tem células falciformes. É um menino que tem 19 anos, jovem, tem 19 anos, não sabia dessa patologia, os pais também não sabiam. Tem um corpo pequenito, quer dizer, hoje pela primeira vez a família conseguiu perceber qual é o problema de saúde que ele tem. A responsável da associação deixa o seguinte apelo: nós cultivássemos cada vez mais a solidariedade. Nós não podemos esperar que o Estado resolva todos os problemas. Se cada um de nós puder fazer um pouquinho que seja na sua comunidade, no seu bairro, vai ajudar e muito toda a sociedade. A primeira edição da feira atendeu mais de 600 pacientes, entre crianças, jovens e idosos. Crianças do bairro Rasta, do município do Clambequiás, beneficiaram de brinquedos e de uma sopa solidária. Um momento providenciado pela organização Cumbi, que contou igualmente com a participação de vários artistas da nossa praça. Mais de 200 crianças foram beneficiadas com alguns brinquedos e sopa para celebrar o Natal no bairro Rasta. Os pais agradeceram o gesto e pediram que outras associações se juntem para que mais crianças possam sorrir nesta quadra festiva. Nunca pensamos que poderia acontecer uma atividade como esta, mas graças ao Cumbi Evento, que está nessa produção, estamos muito alegres com ele, com a presença de todos, e não temos muito a falar. Cumbi Evento praticamente é pai para nós. A Cumbi Evento trouxe brinquedos, temos a sopa, temos bebida e tudo mais. O Natal Solidário, para nós significa muita coisa. É devolver um sorriso de uma criança, né, que sempre teve em espera, sempre precisou. Natal Solidário é amor ao próximo, significa também irmandade e tudo mais. Estamos aqui a comemorar o Natal Solidário com a Polícia Nacional da Esquadra do Rasta, com a participação da administradora municipal do Clambequiás, Naulila André também está aqui conosco, deu-nos uma mão. É tudo, temos tudo para nossas crianças, temos lanches, temos merenda, temos cachupa, temos muita coisa para nossas crianças do Rasta. Olha, abraçaram com duas mãos, porque é uma iniciativa que a Cumbi Evento já vem fazer. Esse é um trabalho conjunto com a administração municipal do Clambequiás e aproveitamos para parabenizar o gesto da senhora administradora municipal, coadjuvado com o senhor Dr. Tito Barreiro, administrador adjunto do município do Clambequiás. Com esta atividade, a organização quer mostrar que existe a necessidade das pessoas conhecerem o bairro Rasta, sem falar da criminalidade e de outros males que assolam o bairro. Há muita descrição sobre o bairro Rasta. Uns dizem que é mau porque tem muita criminalidade. Em função de criminalidade, digamos que todos os bairros têm. Mas o Rasta é um bairro em que tem gentes jovens que precisam mesmo de apoio, e excepto crianças que estão fora do ensino de estudo, mas é um bairro muito bem estruturado. O bairro Rasta hoje tem uma outra diferença, tem uma evolução muito boa, porque na verdade a administração tem acompanhado, tem trabalhado e temos uma grande mudança a nível do comportamento da juventude. Luandeses levam o nome da imagem do Rasta muito além, só pensam que no Rasta tem muita delinquência, muita prostituição, mas também tem uma área muito boa, temos áreas recreativas, temos áreas sociais, prestamos solidariedade nos hospitais, nas igrejas. Sem a Cumbi Evento, não sei o que seria daqui do bairro Rasta, porque tem feito muito pelo bairro Rasta, tem tirado os jovens da delinquência, tem tirado, enaltecendo muito. Independentemente desses jovens, a partir de 2000, que são desvinculados, mas
nós, os mais adultos, nós demos a mão à palmatória, conseguimos fazer sempre alguma coisa pelas pessoas mais necessitadas. A solidariedade e o amor estiveram na base deste Natal solidário no bairro Rasta. Amor, felicidade, porque o nosso objetivo é unir as crianças dessa comunidade que muito precisam, e na qualidade de CEO dessa associação, com bem-vindos, continuarei a trabalhar para assim servir esta comunidade. Foi algo que nos comoveu muito em função do bairro, então a esse assunto resolvemos nós criarmos um pouco de tudo que temos para poder então dar o sucedido e agradar um pouco a criança do bairro. O Natal Solidário foi pensado de formas a trazer o verdadeiro significado de Natal num ambiente de amor, partilha e confraternização com as crianças do bairro Rasta, no município do Quilamba Quiache. Membros da Administração Municipal de Catete, responsáveis do setor da cultura e turismo, entre outros participantes, abordaram durante um encontro multissectorial matérias ligadas à organização das autoridades tradicionais. No município de Catete, província do Icole e Bengo, realizou-se um encontro que reuniu autoridades tradicionais, membros da administração municipal e responsáveis do setor da cultura e turismo, no âmbito da visita do rei do Ndongo e Matamba à região. O nosso objetivo é de tornar o poder tradicional mais organizado, com somas alturas, capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. O administrador municipal de Catete, Anderson Pedro, afirmou que a visita enquadra-se num programa estrutural que permitiu abordar matérias ligadas à organização das autoridades tradicionais, tendo ficado assumido o compromisso da criação de um Conselho Provincial do Poder Tradicional. Tem a ver, sobretudo, com a organização das autoridades tradicionais a nível da nossa província e mantemos-nos informados dos encontros que tivemos a nível dos nossos 7 municípios e também o encontro provincial que foi dirigido por Sua Excelência Sr. Governador. Ficou aqui o compromisso de, no próximo ano, então criar-se aquilo que é o Conselho do Poder Tradicional, Conselho Provincial do Poder Tradicional. Esse foi o compromisso firmado, de modo então a estar bem estruturado e que as autoridades tradicionais na província possam então conduzir aquilo que são os seus trabalhos e estarem nos momentos certos junto da população, que é, digamos, o seu papel, e ser o parceiro ideal do governo conforme tem sido durante este período. As autoridades tradicionais presentes consideraram o encontro um momento importante para o reforço da preservação dos valores culturais e tradicional. Tem sido simples, porque o poder tradicional é um poder que não se reveste muito no outro lado, mas é mais tradição, cultura, são conservadores de tradição. Praticamente nos consideramos, nós assim, nesse período que nós estamos aqui, como soberanos e também pessoas conservadoras, porque o nosso trabalho é conservar tudo que os ancestrais deixaram. Mas com o reforço que o nosso rei nos deu hoje, criarmos um conselho provincial, para nós é um alívio. Durante a atividade, foi igualmente destacado o significado cultural e espiritual do ritual realizado. Para quem vê de perto, para quem assiste, são os antepassados que estão no mundo, os ancestrais, que nos transmitem, que nos fazem brilhar, que remexem a nossa estrutura com o poder tradicional. A mensagem que eu deixo é para que toda a população, seja no país, província, município, para que voltam à nossa escultura. Estão a perder a própria identidade, estão a perder a sua dignidade de ser angolano. Ser angolano é completo. A Direção Municipal da Cultura e Turismo reafirmou que a iniciativa é louvável para o fortalecimento da cooperação institucional. Pronto, esse encontro com o rei de Bangola, para nós, a nível de Catete, representa, a princípio, uma grande valia e consideração, porque das 3 províncias que o rei escolheu para poder visitar, nós somos a segunda província e, graças a Deus, foi escolhido aqui o município sede, que é o município de Catete, para ser visitado pelo rei. Nós estamos felizes e dizer que a casa está aberta, estará sempre, para receber qualquer visita que nos quiser visitar. Nós estamos aqui para dar o apoio administrativo
e sempre que possível andamos ligados com as autoridades tradicionais. Essa é a Girassol Jornal com o melhor da informação. Voltamos depois de um curto intervalo. Continue conosco e conte, claro, com a sua audiência logo a seguir. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, concluiu hoje a sua visita de 5 dias aos Estados Unidos da América. A jornada serviu para contactos e troca de experiências com importantes grupos empresariais e instituições financeiras norte-americanas. Em Washington, nos Estados Unidos da América, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, manteve contactos com representantes da administração dos Estados Unidos da América, destacando o seu encontro no Departamento de Estado com o Subsecretário para o Crescimento Econômico, Jacob Ehrlich, com quem abordou a necessidade de aprofundamento das relações econômicas e financeiras do investimento norte-americano no setor real da economia angolana, com especial enfoque na segurança alimentar e em infraestruturas energéticas e rodoviárias. O encontro permitiu estabelecer a abertura direta com a administração Trump no domínio econômico. A agenda do Ministro de Estado incluiu ainda uma reunião na Câmara de Comércio Internacional dos Estados Unidos da América com mais de 20 empresas privadas com interesse em investir em Angola. José de Lima Massano presidiu também a mesa redonda no Atlantic Council sobre o Corredor de Lobito, evento que reuniu mais de 100 entidades norte-americanas entre homens de negócios do setor, promoção do diálogo estratégico entre governos, setor privado e decisores políticos. E neste evento, o Ministro de Estado falou da importância econômica de Angola e do seu potencial, da necessidade de investimento em infraestruturas energéticas e rodoviárias e do imenso universo de oportunidades ao longo do Corredor do Lobito, a requerer forte investimento privado. O governante angolano testemunhou ainda a assinatura do acordo de financiamento entre a Development Finance Corporation, DFC, e a Lobito Atlantic Railway, tendo destacado no seu discurso a relevância estratégica deste pacto para a dinamização do Corredor do Lobito, um eixo fundamental para a integração logística da região. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica concedeu audiências a empresários privados norte-americanos no final da visita. Os encontros do Ministro de Estado permitiram reiterar o compromisso de Angola com as reformas econômicas, a estabilidade macroeconômica e a melhoria do ambiente de negócios. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acreditou neste sábado, em Washington, a diplomata angolana Constância Adelina Gaspar como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da missão da União Africana nos Estados Unidos. A cerimónia oficial de apresentação das cartas credenciais decorreu na Casa Branca, marcando o início das funções da nova representante da União Africana nos Estados Unidos da América. Durante o ato, o presidente Donald Trump deu as boas-vindas à diplomata angolana e referiu que a chegada a Washington da embaixadora Constância Gaspar significa o compromisso duradouro com uma visão comum para a África, uma visão definida não por conflitos, mas por oportunidades económicas partilhadas e liderança soberana. O presidente dos Estados Unidos da América disse também que a nomeação da representante da União Africana em Washington é a marca da estreita colaboração para combater a crescente ameaça transnacional representada pela agitação civil, migração ilegal, organizações terroristas, surtos de doenças e extremismo violento à segurança dos cidadãos e das economias de ambas as partes.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas estendeu o tempo de manutenção da missão de paz na ONU e na RDC. A medida foi aprovada nesta sexta-feira, dia em que os membros igualmente instaram a Ruanda a retirar as suas tropas do território congolês. Por via de uma resolução, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a manutenção das forças de paz, a MONUSCO, por mais um ano na República Democrática do Congo. A decisão é tomada numa altura em que os combates no leste da RDC se intensificam, apesar do acordo de paz assinado entre os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e o do Ruanda, Paul Kagame. A resolução adotada por unanimidade mantém os 11.500 militares da ONU na República Democrática do Congo. Na reunião do Conselho de Segurança, o Ruanda foi instado a retirar-se do leste da RDC. Os Estados Unidos defenderam a retirada do M23 imediatamente, de pelo menos 75 quilômetros de Uvira. O M23 tomou o controle da cidade na semana passada, numa ofensiva mortal que ocorreu apesar de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, assinado no início deste mês pelos presidentes congolês e ruandês em Washington. O acordo não incluía o grupo M23, que está a negociar em separado com o Congo e concordou no início deste ano com um cessar-fogo, que ambas as partes acusam de ter sido violado. Israel poderá realizar novos ataques contra o Irão. A informação avançada pela agência Reuters, que cita a NBC, dá conta de que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deve informar o presidente norte-americano, Donald Trump, que qualquer expansão do programa de mísseis balísticos do Irão representa uma ameaça que pode exigir ação rápida. A agência de notícias refere que as autoridades israelitas estão preocupadas que o Irão esteja a reconstruir os locais de enriquecimento nuclear bombardeados pelos Estados Unidos em junho e que se estão a preparar para informar Trump sobre opções para atacar novamente o programa de mísseis. Wambo, novos licenciados para o mercado de trabalho. Em destaque. De atualidade esportiva, estamos a 24 horas do arranque do CAN, a entrada da 35ª edição do Campeonato Africano das Nações. O Egito é a nação mais titulada, com 7 conquistas. Neste domingo, às 20 horas, no estádio Príncipe Moulay Abdullah, em Rabat, e conta para a primeira jornada do Grupo A. Ainda sobre o desporto, temos também em direto o nosso colega Anselmo Gaspar, que tem a atualidade sobre o mundo esportivo a partir da Cidadela Desportiva. Anselmo, boa noite, é consigo. Viva, boa noite, saudações ao auditório da TV Girassol e toda a audiência do Girassol Jornal. Hoje, 20 de dezembro de 2025, terminam assim os Jogos Africanos da Juventude que o nosso país acolheu. Foram 10 dias de bastante emoção, desde o dia 10, 54 países estiveram aqui a desfilar e mostrar a sua potência em sub-16, de como em modalidades olímpicas tem estado a se desenvolver. Então, aqui para o encerramento desta atividade esteve o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que fez um balanço positivo do evento e mostrou-se feliz porque Angola tem estado a desenvolver em várias modalidades. Foi a primeira vez em África que se conseguiu reunir os 54 países. Para além disso, trouxemos também os refugiados, a delegação dos refugiados. A África ganhou, Angola ganhou, o nosso nome está no continente inteiro. Era isso que nós pretendíamos para os 50 anos, cumprimos a nossa tarefa. Rui Falcão destacou também que houve alguns déficits nesta organização, algumas coisas que devem ser melhoradas. Ressaltar que também o ponto mais alto é que conseguimos receber os 54 países que fazem parte da ACNOA. Houve falhas pontuais, podíamos ter sido melhores em alguns aspectos, mas é também para nós um processo de aprendizagem. É preciso não esquecer que este é o maior evento desportivo dos 50 anos. Nunca fomos tão longe como desta vez. Agora, cometemos alguns erros, é preciso criar rotinas, é preciso melhorar os aspectos técnicos de algumas equipas que estavam envolvidas, mas só o tempo é que nos permitirá isso.
Aqui na Cidadela Desportiva, a Etiópia recebeu também o testemunho que será a próxima comissão organizadora destes Jogos Africanos da Juventude. Ressaltar que desde o dia 10 até hoje, 20 de dezembro, este foi o maior evento no âmbito dos 50 anos de independência nacional. Aqui ficam as imagens apontadas por Pedro Borges. Anselmo Gaspar, a cargo da reportagem no dia de hoje na Cidadela Desportiva. Boa noite. Boa noite, Anselmo. Estas foram as atualidades desportivas, mas agora vamos para um curtíssimo intervalo. Voltamos logo a seguir com mais atualidades do mundo desportivo também, um pouco, mas mais para a atualidade internacional. Volte connosco. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Mais de 5 mil mulheres de várias denominações religiosas e estratos sociais reuniram-se num templo sede da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação, numa conferência denominada Siló, para orarem a favor da nação, saúde, da família e da empregabilidade. O grande encontro de mulheres de Siló, que vem na sua 18ª edição, reuniu mais de 5 mil mulheres que durante 12 horas oraram a favor da nação e vários problemas sociais. Reunir mesmo as mulheres, estarmos aqui 12 horas buscando a face de Deus, porque nós cremos na existência e no poder desse Deus. Falo de fé e exorto para que mulheres que estão com problemas, mulheres que estão desconsoladas, mulheres que vivem traumas, problemas, possam ouvir a palavra e possam sair daqui mudadas, com mente transformadas e para eles poderem encarar a vida. Porque a vida, vocês sabem muitíssimo bem, há situações que só Deus pode mudar, os homens não podem mudar. Fechando as feridas do passado é um dos temas desta plataforma de ideias que reuniu mulheres de várias denominações religiosas e estratos sociais. Nós decidimos vestir esse ano aquilo que nós acreditamos. Altar de prosperidade, altar de graça, altar de rompimento, libertação, cura, milagre, aliança, adoração. Quer dizer, as mulheres hoje escolheram uma t-shirt que vai de acordo com aquilo que elas acreditam para Deus fazer, não só na vida delas, mas na família também. O objetivo desse encontro é que as mulheres possam orar 12 horas, terem um encontro com Deus e que Deus possa responder os desafios, os problemas que muitas mulheres estão a sofrer hoje. O Siló, que simboliza a subida ao lugar onde Deus responde, é também um momento de reencontro e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o tema desse Siló é feridas e choros. Como tapar as feridas e os choros emocionais. E Deus disse que é através da fé e através da palavra. Por quê? Porque o mundo foi criado através de fé e a palavra é Jesus. A apostolatina exortou os fiéis esperança e confiança em Deus. Saia mesmo da frustração, saia da tristeza. Não pense nunca tirar a sua vida. Não se suicida. Quem deu a vida ainda não terminou a sua morte, porque você vai tirar a sua vida. Só porque não tem emprego, só porque foi traída, só porque tem dores. Não. Deixe o dono da vida, que Jesus é o Senhor. Ele é o dono da vida, o doador da vida. Mais de 100 finalistas do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, no AMBO, receberam os seus respectivos diplomas de fim de curso e estão agora aptos a enfrentar o mercado de trabalho. 1.103 novos licenciados foram colocados no mercado de trabalho nesta sexta-feira na província do Ambo, numa cerimónia que teve lugar no pavilhão multiusos Osvaldo de Jesus Serra Vandunem e marcou mais uma etapa importante na aposta do reforço do capital humano. O diretor do Gabinete Provincial da Educação, Mário Rodrigues, em representação do governador da província do Ambo, Pereira Alfredo, durante a cerimónia da outorga de diplomas, disse que a qualificação profissional é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Hoje, cada um de vós leva consigo não apenas um diploma ou certificado, mas a prova do vosso esforço, da vossa determinação
e da vossa capacidade de superar obstáculos cognitivos, como bem enfatiza um pensador. A província do Ambo tem sido reconhecida como um importante centro acadêmico do país, acolhendo diversas instituições de ensino superior, de ensino médio e técnico profissional, com maior destaque nas áreas de educação, saúde, ciências agrárias, engenharias e ciências sociais, deste modo contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do capital humano nacional. Os estudantes de vários cursos mostraram-se felizes depois de cumprir mais uma etapa da sua formação e almejam por uma oportunidade para servir o país. Durante a formação, quem dirá, aguentei isso mesmo. Houve muita dificuldade porque, bom, é aquilo que os mais velhos disseram, o cão nunca leva 2 ossos. Eu tenho muito problema com os meus filhos de fora. Mas esses problemas, primeiro ainda entendi, então, separar. Para fazer só porque a pessoa tem de fazer mesmo paulatinamente as coisas. Então, entendi agora ainda acabar esse curso, para depois... Mas muito mais o que me alegra é fazer mesmo tratamento assim, cientificamente. Eu fiz isso para ver se, mesmo aqueles que são maconheiros, também vão me seguir. Cada passo dado até aqui teve esforço, renúncia e persistência. Por isso, este dia não é apenas um ponto de chegada, mas a confirmação de que somos capazes de sustentar um percurso com disciplina, propósito e maturidade. Nós devemos aproveitar as oportunidades. A minha mãe, ela me formou sozinha, mas eu aproveitei ao máximo e eu soube que eu não podia decepcionar ela em momento algum. Então eu agradeço muito a ela e eu incentivo as pessoas a estudarem cada vez mais, porque é muito importante. Fomentar o autoemprego e o empreendedorismo foram algumas das recomendações deixadas aos recém-licenciados. Estimados e estimadas finalistas, vocês são os protagonistas desta cerimônia. Porém, não se esqueçam dos ensinamentos que receberam. A verdadeira investigação começa agora. E mais, as notas e pautas já não estarão simplesmente no portal do aluno, mas serão imprensas na vossa atuação profissional como sociólogos, juristas, politólogos, professores de História e Psicologia, economistas, contabilistas, gestores de recursos humanos, enfermeiros e cardiopulmonologistas. Sejam e mantenham-se excelentes, dos que vão para lá do bom. Sejam distintos como um dos principais centros académicos do país. A aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2026 na Assembleia Nacional destaca-se como um dos principais assuntos que marcaram a semana em atualidade. Confira o resumo completo a seguir. Agora, com esse lixo, vamos se proteger como? Mosca é mosca. Estamos a comprar comidas aqui. Para se proteger de doença, não podemos ter lixo no bairro. Zango é praticamente lixeira. Não é mais aquele zango que vive. Se nós andar pelo zango, não vale a pena. Montado de lixo é todo lado. Uma realidade que deixa os munícipes agastados. Moradora do Zango há mais de 10 anos, Carolina conta que há mais de um mês que os Zango 1, 2 e 3 registram uma imagem preocupante. Lixo e mais lixo. A lixeira é muito demais. As doenças, as moscas saem do lixo e vêm na comida. Acompanhado com esta realidade, vêm as doenças. Os munícipes já perderam a conta de quantas vezes a malária foi motivo de conversa. A par da garantia dada pelo Ministro de Energia e Águas a respeito da reposição da energia,
João Batista Borges lamenta o prejuízo que as vandalizações têm causado, numa altura em que já se fala em mais de 50 milhões de dólares de prejuízos só este ano. Segundo a governante, uma das principais inovações do documento é a transferência direta de verbas para as escolas e hospitais, evitando atrasos e entraves burocráticos associados às estruturas intermediárias da administração pública, como direções provinciais e ministérios. São pequenos detalhes operacionais que parecem simples, mas que depois mudam muito a forma como os recursos, a celeridade, a rapidez com que os recursos ficam à disposição de quem precisa no terreno. Vera Daves de Souza defendeu ainda o reforço das receitas não petrolíferas, cuja projeção aponta para cerca de 7,32 bilhões de kwanzas, mais 0,80 bilhões do que as receitas petrolíferas estimadas em cerca de 7,5 bilhões de kwanzas. O encontro técnico multissetorial marcou a fase final do plano de ação voltado à promoção da igualdade de género e à luta contra a violência infanto-juvenil, que, segundo a Primeira-Dama da República, não se combate com ações isoladas e iniciativas pontuais. A Primeira-Dama Ana Dias Lourenço sublinhou igualmente que, enquanto crianças e adolescentes forem vítimas de violência, silêncio e impunidade, não haverá desenvolvimento sustentável. Com estratégias integradas, articuladas e contínuas, sustentadas por políticas públicas consistentes e pela cooperação entre as instituições. Exige continuidade, coerência, recursos adequados e o engajamento permanente de todos. Por isso, o encerramento desta campanha não representa um ponto final, mas sim uma transição para uma nova fase de responsabilidade coletiva. O país tem um registro de um número de 370 mil pessoas a viver com a SIDA. A visita da vice-presidente às instalações do Instituto Nacional de Luta contra o HIV-Sida reafirma o compromisso do Executivo na eliminação da doença. Esta visita serviu também para constatar o seu funcionamento, saber das fortalezas, fraquezas e constrangimentos que o Instituto enfrenta. O que podemos ver aqui é um conjunto de condições materiais que estão disponíveis e são adequadas ao tratamento e à prevenção nesta luta contra o HIV-Sida. Também um capital humano de referência disponível e que está ativo, quer seja na província de Luanda, quer seja nas outras províncias do país. Os recursos financeiros que estão disponíveis são de natureza endógena, agora, neste momento em que enfrentamos este grande desafio do declínio, do decréscimo do financiamento internacional e, portanto, ficamos apenas com o recurso do OGE. Temos que registrar que houve um progresso assinalável nesta luta. Estamos também no reforço e em consonância com aqueles que são os esforços internacionais na luta contra o HIV-Sida. Somos signatários de várias declarações internacionais. Sobre a eliminação do HIV-Sida, a vice-presidente disse que Angola tem estado a trabalhar no alargamento e a expansão do acesso aos medicamentos. Ir ao resumo biográfico a seguir com o jornalista Bravo da Silva. Edith Giovanna Garcione, mais conhecida por Edith Piaf, nasceu a 19 de dezembro de 1915 em Paris, França, e faleceu de doença no mesmo país desde outubro de 1963, na cidade de Grasse. Edith Piaf, que viveu 47 anos, foi uma consagrada cantora, compositora, artista e atriz francesa mais conhecida por interpretar canções nos géneros cabaré e chanson moderno. Edith é considerada a maior cantora popular de França e uma das artistas mais célebres do século XX. A música de Piaf era muitas vezes autobiográfica e ela especializou-se em chanson realiste e baladas sobre amor, perda e tristeza. As suas canções mais conhecidas incluem
La Vie en Rose, de 1946, Imamor, 1949, Milord, em 1959, além de La Foule, em 1957, e Padam Padam, em 1951. Tendo começado a carreira em turnê com seu pai, aos 14 anos, a fama de Edith Piaf aumentou durante a ocupação alemã à França. Em 1945, a canção de assinatura de Piaf, La Vie en Rose, Vida em Rosa, foi publicada. A diva tornou-se a artista mais popular da França no final dos anos de 1940, também viajando pela Europa, América do Sul e Estados Unidos, onde a sua popularidade a levou a 8 aparições do The Ed Sullivan Show. Piaf continuou a se apresentar, incluindo em várias séries de concertos no Paris Olympia Music Hall, até alguns meses antes da sua morte, em 1963, aos 47 anos. Desde a sua morte, vários documentários e filmes foram produzidos sobre a vida de Piaf, como uma referência da cultura francesa. Segundo a pesquisa da BBC, Corporação Britânica de Radiodifusão, Edith Piaf é a 10ª maior personalidade francesa de todos os tempos. Ponto final a esta edição do Girassol Jornal. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.